Olá pessoal, voltando aos nossos vídeos aqui sobre motores, sobre máquinas térmicas, né? Estamos falando sobre motores a pistão. Nós vimos anteriormente os motores ciclo Otto e ciclo diesel, a diferença que existe entre eles, né? Entre operar no modo no ciclo Otto, né? Com gasolina e álcool, e no ciclo diesel, né? Nós temos um ciclo a gás e um ciclo ali de injeção líquida. Então existem algumas particularidades ali no modo de funcionamento de cada tipo de motor, o ciclo térmico, o ciclo termodinâmico em que cada um opera. Na maior parte do motor, o modo de funcionamento é o mesmo. Nós temos o pistão ali que gera um movimento alternado, nós temos a biela que transfere o movimento alternado para o rotativo no girabrequim. Então, nós temos comando de válvula para controlar a admissão e a descarga de ar ou ar combustível, né? E agora nós temos o motor dois tempos. O motor dois tempos, ele é um motorzinho, ele é um motor geralmente menor, né? Qual é a praticidade do motor dois tempos? Ele é um motor mais compacto, tá? Geralmente são motores de menor potência, apesar de motor dois tempos já terem sido utilizados também para equipar, né, para motorizar veículos mais pesados, tá? Eu acho que até existe ainda um modelo de carro que usa motor dois tempos. Mas hoje nós usamos mais motor dois tempos para motocicletas, né, máquinas mais leves, né, motocicletas, motores portáteis, por exemplo, como de motosserra, né, ou as roçadeiras, né, máquinas de cortar grama. Então, motores de pequeno porte geralmente são motores de dois tempos. E motor de dois tempos permite isso, ele permite ser compacto, tá? Geralmente os motorzinhos pequenininhos, né, são motores aí de dois tempos. E uma característica importante do motor de dois tempos, né, é que praticamente o pistão ele atua como válvula, tá? Então nós não temos engrenagem de comando de válvula. E, por exemplo, o motor de uma moto, né, de motocicleta, que equipa aí o cortador de grama, nós temos apenas um pistão, né? Um pistão. Então, o próprio efeito de subida do pistão né, é por inércia, né, por momento de inércia ali do virabrequim, do volante, tá? Então nós temos ali um mecanismo diferente de funcionamento, né? Então o próprio pistão atua com válvula de admissão e de descarga, certo? E nós temos neste motor, né, apenas um cilindro, tá? Geralmente o motor tem um bloco com um cilindro central ali, né? E ele executa trabalho, obviamente, quando o combustível explode, né? Então ele tem uma fase onde ele compacta também, né? A mistura de ar combustível, tem a explosão, ele desce e, quando ele desce, né, ele faz ali, né, o controle de entrada e saída, né, das válvulas, tá? Então nós temos aqui um tempo de funcionamento do motor é o percurso do ponto morto inferior ao ponto morto superior. Ponto morto inferior é quando chega aqui na parte mais baixa, e ponto morto superior onde ele chega na parte mais alta, né, quando ele está compactando, está comprimindo a mistura de ar combustível, tá? Assim, um tempo equivale a meia volta do eixo de manivelas. Como eu falei em eixo de manivelas, estou falando de uma peça chamada girabrequim, onde todos os cilindros são, né, conectados via biela. No caso do motor dois tempos com um cilindro, né, nós temos apenas um cilindro conectado ao motor via biela. Então, cilindro, então temos essa parte aqui que a gente chama de biela, né? E aqui a chamada árvore, né? Árvore de manivelas, né? Árvore é um termo mecânico para um eixo onde tem coisas ligadas, tá? Então a gente fala de árvore, é um eixo onde tem dispositivos conectados nesse eixo. No caso aqui são as bielas para transmitir o movimento do cilindro, tá? Então eu tenho aqui pistão, biela e virabrequim. Como também nós temos lá nos motores de quatro tempos, ciclo Otto e ciclo diesel, a gente tem o cilindro, a gente tem a biela, né, e a gente tem o virabrequim, tá? Então nós temos aqui, né, a gente vai já disparar aqui as animações. Então a gente vai ver que a válvula, né, é o próprio pistão, a válvula de admissão e descarga. Então assim, né, um tempo equivale a meia volta da árvore de manivela. Então quando dá meia volta daqui até aqui,
né, ele vai no ponto máximo ou ponto mínimo. Chama-se então no primeiro tempo compressão e admissão. Então, quando é compressão e admissão, a gente vai ver que ele não tem assim etapas muito definidas, tá? No momento que ele está descendo, ele está mesmo admitindo e descarregando, tá? A própria, né, a próprio girabrequim lá embaixo gera, né, comprime a mistura ar combustível para subir para dentro do cilindro, né? E quando entra, né, é, quando o ar e combustível expurga a massa de gás queimada, é que o cilindro sobe, né, exatamente nesse momento onde está saindo totalmente ali a massa de ar queimada e entrando a massa de ar e combustível não queimada, que vai queimar, é que ele sobe, comprime a mistura, explode e desce, tem um início o processo, tá? Então, compressão e admissão, e a segunda etapa, né, o segundo tempo, o escape, né, o escape é transferência de calor, tá, pessoal? Então, transferência de calor, né, seria a perda de calor, a exaustão, né? Então, olha só, nós temos a seguinte, né, aqui já é um motorzinho, né, nós temos aqui as aletas de radiação, aqui o bloco, o cabeçote, né, a vela, então é um motorzinho que tem vela, né, porque ele trabalha com ele trabalha com elemento volátil também, né. Então, na verdade, ele é um motor ciclo Otto, tá, pessoal? Porque ele trabalha também com gás, com a mistura de ar, gasolina que é admitido dentro do cilindro, tá? Então, nós temos aqui uma mistura de ar combustível, né? Aqui nós temos uma pecinha chamada carburador, né? Aqui não é uma injeção eletrônica, né? Então, temos entrada de ar. Quando, né, gera vácuo aqui pela descarga dos gases, esse vácuo puxa o ar e no momento que o ar está vindo no fluxo de ar forte aqui, né, eu tenho um biquinho de injeção ali, né? Injetando, né, pulverizando gasolina, pulverizando combustível, tá? Então, tudo exaustão. Então a gente pode perceber aqui, né, mais facilmente por esse desenho, ó, que, né, no momento que ele baixa, né, ele é admitido a mistura de gás, então essa mistura entra, empurra o que já queimou para fora, né? Então a gente pode ver que até um pouco, né, de gasolina não queimada vai para fora. Então esse kiwizinho ele está bem realístico, tá, pessoal? Tá, ele está bem realístico. Então, ó, eu tenho aqui a admissão da azul aqui, tudo mistura de ar, né? Ar carregado com vapor de gasolina, com névoa de gasolina. Tá? Então tá vendo que ele atua como válvula aqui, ó. Quando ele está na ponta mais em cima, ele fecha a descarga e fecha aqui o duto de admissão. Explode e é jogado para baixo. Quando ele joga para baixo, né? Joga para baixo ao mesmo tempo que entra a mistura de ar e gasolina, sai a mistura queimada. Então é um processo, né, que ele não tem comando de válvulas, né? Então assim o próprio pistão atua como válvula do meu sistema, tá? Interessante ali. Então como a gente pode observar aqui, ó, tá? Ó, quando ele desce gera um vácuo ali, né? Puxa a mistura de ar e esse fluxo forte de ar e combustível empurra o gás queimado lá para fora. Então quando ele sobe só tem ar e combustível aqui, né? Tem o que não tá. Mas observe que vai um pouco, né? Todos os GIFs são bem realistas. Observe que vai um pouco de ar gasolina para fora. Então digamos que esse sistema ele desperdiça, né, um pouquinho de combustível aí, tá? Certo, pessoal? Então, mas faz parte do funcionamento da máquina, tá? Desse tipo, dessa configuração de motor. Por isso que a gente consegue fazer, né, daquelas, quando o pessoal está de moto, né, ele faz aqueles estouros, né? O que acontece aqueles estouros? Aqueles estouros quando o pessoal, né, faz o motor perder o time ali, né, o motor perder a sincronia, ele acaba queimando gasolina que está dentro do cano de descarga. Então você pode observar aqui, ó, que quando o cilindro desce, né, entra mistura ar gasolina, comprime e vai. Só que quando desce, ó, entra mistura ar gasolina, sai a queimada, mas sai também um pouquinho da verde ali, ó. Se observar bem o desenho, ó, o verde é a mistura de ar gasolina, tá, que é admitido ali. Então o cilindro desce, ó, entra ar gasolina, comprime, explode, né? Quando vai embora, puxa um pouco também de ar gasolina, tá? Então o pessoal faz a vela acender quando está aqui, ó, nessa fase aqui, ó. Quando acende nessa fase aqui onde fugiu um pouco de gasolina, pá, dá aqueles estouros lá, né, que o pessoal gosta de, né? Os pessoal meio mala assim de moto, negócio fazia dar aqueles estralos ali, né? Usando o starter eletrônico lá, né? Do motor.
tá, pessoal? Então esse aqui é o nosso motor dois tempos, né? Então, se você observar uma figurinha de motor quatro tempos e motor dois tempos, você vê que tem uma diferença grande, né? De controle de admissão e descarga. A admissão e descarga é uma coisa meio indefinida, né? Porque o cilindro, no momento que o pistão desce, está admitindo, tá expulsando e admitindo ao mesmo tempo. Então, quando o cilindro sobe, ele pega, né, uma fase onde está entrando apenas ar e gasolina, tá? Mas o interessante é que foge, que é jogado fora um pouco de ar e gasolina, olha ali. Então, ele sobe, ele pega só, né? Esse jogar um pouco fora é para garantir que todo o gás queimado seja jogado fora. É um expurgo, né? Um expurgo do cilindro. Quando o cilindro está totalmente expurgado e apenas ar e gasolina, é que o cilindro, né, o pistão sobe e comprime a mistura que vai explodir. E desce e entra mais uma mistura de ar e gasolina que então acaba indo um pouquinho fora também com o gás já queimado. Então preste bem atenção nos gifzinhos aí, tá? Esse é o motor dois tempos que equipa motores de moto, motosserra, máquina de grama, né, cortadores de uma série, motores de barco, tá? O motor de barco depende da potência, tem alguns motores de polpa que são quatro tempos, tá? Mas qual é a grande vantagem do motor dois tempos? Ele é compacto, tá? Ele é um motorzinho relativamente eficiente, tá? E é um motor compacto, ele não tem muitas peças mecânicas, ele é mais enxuto, de fácil manutenção, né? E um motor mais leve, tá? E é um motor geralmente com um pistãozinho só. Nós temos um motorzinho com um pistão só. O que faz subir outro pistão se não tem o outro para fazer subir, como lá no quatro tempos? Quatro tempos a gente viu que quando um está subindo é porque o outro está descendo. Mas esse aí o que faz subir? Esse é a própria, né, inércia, né? O girabrequim é mais pesadinho, ele tem um contrapeso. Ó, ele tem um contrapeso maior, com que ele faz com que, né, o próprio momento de inércia do girabrequim é que joga para ele quando ele não tem pressão. Quando ele tem pressão, ele jura o girabrequim. Quando não tem pressão, o girabrequim que faz a pistão subir e comprimir lá em cima, tá? E ligado ao girabrequim, acho que o motor de moto também tem um volante, né? O volante é para manter o movimento mais suave, mais contínuo, tá? Mas aí falar de volante no motor aí, nós já estamos falando de mecânica, não é esse o objetivo, tá, pessoal? Mecânica de motores, né? Mecânica é óbvio, né? Aqui um pouquinho, né, um gifzinho aqui, né, mostrando a questão do cilindro, né, de admissão, então não vamos entrar em a gente já falou. São motores e reação. Nós vimos até agora, pessoal, motores com cilindro, né? Agora motores e reação. Esses motores e reação são motores chamados motores a jato. Motores que equipam aviões, né, do tipo comercial e caças, né? Esses motores de reação também, motores, helicóptero também é desse tipo, tá? Helicóptero também tem uma turbina, ele tem um motor de reação a gás, tá? Esses motores são motores a gás. Inclusive, usinas a gás utilizam uma turbina muito parecida com a do avião, tá? Então, se você pesquisar qualquer dia, como é que funciona uma usina a gás? Ela funciona através de um sistema de um motor muito parecido com o do avião, onde eu tenho um compressor, eu tenho uma câmara de combustão e eu tenho a turbina, tá? Então, motores de reação são os motores então que equipam aí aviões a jato, né? Aviões turbohélice, motores de helicóptero são motores de reação, tá? E outros dispositivos mais aí, né? O carro do Batman, né? Também, né? Tá? Motor a reação, né? Motor de avião não é turbina, tá? A pessoa acha, então a turbina de avião, não. O motor de avião, o motor de reação de avião, né? O motor a jato, ele tem uma turbina, tá? Então aqui, pessoal, vamos entender mais um pouco aqui. Outra coisa, tá? O que provoca o impulso de um avião, tipo um avião comercial, um Boeing, né? Um A380, não é a descarga do motor em reação. Esse motor, ele faz girar uma hélice que a gente chama de fan, tá? O turbofan. Então, na verdade, o que nós temos ali na asa do avião é um motor, tá? Que é um motor em reação, que ele aciona um ventilador que está lá na frente dele, tá? Então, se você reparar o motor de avião, ele tem um ventiladorzão
que a gente chama de fan. Aquilo ali que vai gerar, né, 70, né, 70, 90% da propulsão do aparelho, tá? Não é a descarga do, né, não é a descarga da turbina, não é a descarga do motor que gera a propulsão. Ele é o motor, tá? Ele vai rodar alguma coisa. No caso do avião, ele vai rodar uma hélice, né, que fica dentro lá da turbina. Então a gente vai ver aqui alguns exemplos aí, pessoal. Pessoal, isso aqui é um corte de uma turbina, até não, obviamente tem uma série de outras tranqueiras amarradas ali. Mas o que eu tenho, pessoal? Esses motores, ele tem como motor de carro, ele tem um motor de partida, ele precisa de uma rotação de partida, obviamente. Mas quando ele parte, né, o que acontece? Eu aciono a primeira parte chamada compressor. Então o motor da reação, ele tem um compressor, ele tem a região câmeras de combustão, e eu tenho a turbina. Quem é que move a máquina? É a turbina. A turbina que vai fazer girar toda a estrutura, tá? Então, olha só. O ar entra por aqui, vamos supor que ele já esteja girando, o motor já deu partida, tá? O motor aqui já deu partida. Essa paz aqui, pessoal, é chamado compressor. Tá vendo que vai diminuindo o volume de gás aqui, ó? Essas hélices elas vão empurrando o ar para dentro. E tá vendo que o espaço aqui vai diminuindo, ó? Esse espacinho, esse volume vai diminuindo. Então o ar vai sendo comprimido. Então o compressor, que é o primeiro estágio de um motor a reação, ele comprime o ar a alta temperatura. Então o ar está a uma pressão absurdamente alta e extremamente quente. Então eu tenho o compressor, que joga o ar para dentro do motor, comprime esse ar, e onde é que esse ar é jogado? Esse ar é jogado na câmara de combustão. Aqui esse ar extremamente quente, comprimido, é misturado com combustível e tudo isso é explodido, inflama, tá? Então isso aqui gera o que? Uma liberação de gases muito violenta. Então nós temos aqui dentro do motor de reação nós temos mini motores de foguete, digamos assim, tá? Então tá vendo aqui nós temos um ignitor que vai injetar combustível, misturar com com esse ar comprimido que vai passar. Agora, pessoal, esse ar comprimido, né, é injetado combustível, essa mistura explode e gera gases quentes em alta pressão, tá? Então, nesse momento que esse combustível aqui, que esse combustível entra em contato com esse ar que veio lá comprimido e quente do compressor, essa mistura explode e vai gerar, né, uma quantidade absurda de gases resultantes dessa combustão. Então nós temos aqui uma expansão violenta, uma expansão adiabática violenta. E o que esses gases quentes, né, vão fazer? Eles vão escapar por essas descargas aqui e vão acionar um terceiro estágio principal, o estágio motriz do motor, que é a turbina. Tá? O que é uma turbina? A turbina a gente tem aqui na usina também. Turbina é uma máquina que ela funciona, né, que ela converte um fluxo de um gás em movimento. É como se fosse um ventilador, pessoal. O que acontece, né? Se eu botar um ventilador, né, esse de casa no vento, né, ele cata o vento, ele pega, né, o fluxo de ar pelas hélices do ventilador faz ele girar. A turbina é mais ou menos isso, só que é um ventilador um pouco mais potente, um ventilador um pouco mais sensível. Ele tem uma infinidade, né, uma quantidade muito maior de hélices, né, que se chama de palhetas, tá? Então existe, né, aqui um motor em corte, obviamente, né, essas câmeras de combustão, né, câmara de combustão existem vários para o motor, né, são dezenas, tá? Então o ar entra pelo compressor, o compressor vai, ó, tá vendo que vai diminuindo o volume aqui, ó, o ar, então, o ar aqui já está extremamente comprimido. Então essas peles, esse ventiladorzinho, ele fica sugando o ar para dentro. Aqui é um ventilador que fica sugando o ar e vai comprimindo, comprimindo. Ele chega aqui muito quente e comprimido. Esse ar quente e comprimido entra na câmara de exaustão, onde é misturado o combustível, né, e ocorre a ignição e ocorre a explosão. Então agora esse ar comprimido e quente mistura o combustível, mistura, explode e gera uma infinidade de outros gases, né, oriundos da combustão ali, da queima do combustível. Agora toda essa massa de gás aqui quente e pressurizada vai escapar para algum lugar. Escapa aqui por trás, né? Deixa eu carregar aqui meu
escapa aqui por trás, ó, e vai fazer o que? Vai ficar girar esses ventiladores aqui, ó, que a gente chama de turbina. Tá? Na verdade isso aqui tem mais, aqui tá meio simplificado, tá? E aqui é a descarga, pessoal, aqui é o escape, né? Não é isso que gera propulsão, então é um motor de reação. Eu tenho ação para um lado, reação para frente, tá? Então é um motor de ação e reação. É um motor que funciona de acordo com a terceira lei de Newton, né? O motor expulsa os gases para trás, os gases por reação por inércia empurram o motor para frente, tá? Então é isso que nós temos ali. Na verdade, né, no avião eu tenho o que? No avião eu tenho, né? Ainda aqui eu tenho umas hélices, eu tenho o fã, ó, como está mostrando aqui, olha aqui, ó. Eu tenho o fã, aqui eu tenho o estágio de compressor, né, combustão e as turbinas. Tá vendo que aqui tem mais turbina? Ó, aqui é a turbina, que é essa fase aqui, né? Aqui é a câmara de combustão, que é esta fase aqui, né? E aqui é o meu compressor de baixa, média e alta pressão, que é tudo esta fase aqui, ó. E aqui eu tenho o meu fã, é o meu ventilador. Então isso aqui, pessoal, deixa eu apagar, senão eu vou pular demais. No motor de avião, por exemplo, nós temos que isso aqui é o meu motor, isso aqui é o meu motor, a reação, aqui é a descarga, né? Aqui é a descarga, tá? E esse motor aciona o que a gente chama de fã, que é o ventilador, tá? Aí vai ter o que? Esse fã vai empurrar um pouco de ar para alimentar o motor, obviamente, e outra parte, né, vai escapar por aqui, né? E tanto a descarga quanto a maior parte, né, o vento, né, o ventilador jogando ar para trás aqui, é que vai gerar o impulso total, né, o impulso total do motor de reação, tá? É claro, né, que a descarga gera impulso, né? Nós temos ali, por exemplo, os aviões a jato, né, que nós temos praticamente só ali, né, o impulso dado pelos motores, tá? Um caça, por exemplo, um caça tu não tem, né, um sistema turbofan, tu tens, né, um motor de reação apenas que, né, joga, eu não sei, não conheço muito bem a estrutura de um caça ali, né, mas eu acredito que ele não tenha, né, hélices, não, ele não tenha um fã lá dentro, né, que sirva como elemento principal de propulsão. Eu acho que a própria descarga do motor de reação que serve como, né, propulsão da máquina toda ali. Beleza, pessoal? Então, geralmente isso aqui, né, sai gases quentes, né, sai chama, né, sai línguas de fogo aqui, né, principalmente os jatos que trabalham, né, com uma rotação maior, né, com fluxo maior de gases, né, então sai labareda, fogo, chama, né, tu vê, aquilo nada mais é do que esses gases quentes que estão queimando, estão passando pela turbina, né, e aqui é a descarga. Se já passou pela turbina, já executou o trabalho, vai jogado fora, tá? Então tá vendo que compressor e turbina estão no mesmo eixo. A turbina, na verdade, ela move esta primeira parte aqui, ó. Por quê? Porque a turbina é movida, porque a turbina é por onde passa gás quente em alta fluxo, né, em alta pressão. Certo, pessoal? Então aqui é a turbina, aqui é o compressor. O compressor injeta ar em alta pressão e temperatura. Esse ar em alta pressão e temperatura é jogado para as câmaras de combustão, onde esse ar comprimido em alta temperatura é misturado com combustível e esse explode. Quando explode, nós temos uma expansão violenta diabática de gases quentes, né? Esses gases eles vão escapar para a turbina, passando pelas aletinhas da turbina, como se fossem ventiladorzinhos aqui onde gira quando passa vento, né? Passando pelas turbinas, a turbina gira. A turbina girando, ela aciona, né, o compressor, né? Então, essa primeira estágio maior aqui é acionado pela turbina. Então, observe aqui, né, que a turbina aqui, né, aqui está meio desproporcional, mas a turbina aqui, ó, essa última parte, né, os gases vão fugir por aqui e movimentar a turbina é tão grande quanto o compressor, tá? Então, motores de avião, né, motores a jato são chamados motores de reação. Motor de foguete também é um motor a reação. Observe que aqui que não tem turbina,
né, não tem pistão, mas eu tenho, né, acionamento através de um gás que está passando por uma, né, mudança de estado, né, eu tenho aqui transformações gasosas ocorrendo, no caso uma expansão adiabática violenta aqui, né, que faz uma movimentação das turbinas. Então os gases quentes, né, extravasam aqui pelo duto de descarga da câmara de combustão, são direcionados para as aletas da turbina. Esse gás em alta velocidade e alta pressão faz girar, né, a turbina por sua vez, né, aciona o compressor que joga mais ar, esse ar vai, né, e assim vai, tá, vai ser, é claro que se acabar o combustível aqui, não tem mais ar quente passando para a turbina, o motor morre, né? Aí se não acionar a turbina, não aciona o compressor, não tem funcionamento do motor. Então nós temos aqui, né, um gifzinho mais explicando, né, aqui já é mais simplesinho, tem um compressor, joga ar comprimido aqui para a câmara de combustão, queima, né? Tem uma expansão, né, dos gases resultantes da queima, então esses gases são jogados na turbina, fazendo com que a turbina gira, aciona o compressor que joga água, e assim vai, né? A turbina é que movimenta o primeiro estágio do motor, que é o compressor, tá? Se não acabar o combustível aqui, né? Acaba o combustível, não vai ter expansão de gases aqui para acionar a turbina. Se não acionar a turbina, não aciona o compressor, o motor, né, para de funcionar, é óbvio, né? Tá, pessoal? Então aqui são motores a reação, né? Motores que equipam aviões, motores de helicóptero, né? Isso aqui também é um motor a gás, né? Na verdade, tu tens um fluxo de gás aqui, tá? Isso aqui é um motor a gás. Aqui o combustível entra no estado gasoso aqui, tá? Então, como eu falei, usinas a gás são basicamente uma estrutura muito parecida com essa, né? Onde eu tenho aqui a admissão de ar, né? Aqui eu tenho a descarga, né? E esse eixo é ligado a um gerador de energia elétrica, beleza? Então, seção de baixa temperatura e alta pressão, na seção de alta temperatura. Na seção de alta temperatura, então tem entrada de ar, né? O compressor, as câmeras de combustão, a turbina e a área de escape. Seção de baixa pressão, onde eu tenho apenas o ar frio entrando e sendo comprimido, tá? Mas aqui ele está quente. Esse ar comprimido mistura com o combustível que, né, em conjunto explode. Os gases resultando da explosão vão movimentar a turbina, né, e na verdade é a turbina que motoriza, a turbina que é o motor propriamente dito, né? A turbina que vai, por exemplo, fazer com que o compressor trabalhe para alimentar ela, né, de gases, né, porque precisa entrar comprimido em alta temperatura para explodir junto com o combustível, para o resultado dessa explosão gerar gases em pressão maior ainda, em alta temperatura. Daí tu tem um fluxo de gás em alta velocidade aqui que vai acionar a turbina, que aciona o compressor, beleza? Então esses são os motores de reação, são também conhecidos como motores a jato, que tem uma peça dentro desse motor que chama turbina. Aí o pessoal fala, turbina de avião. Não, motor a reação. Motor a reação tem uma peça chamada turbina, que é o que movimenta o motor propriamente dito. Mas o motor a reação tem o compressor e a turbina, são bem parecidos. O compressor ele vai comprimir, na verdade, turbina e compressor são mecanismos inversos, né? Eu posso fazer, por exemplo, entrar aqui, esse compressor eu poderia fazer entrar, jogar ar quente para cá, ele ia atuar como turbina também, tá? Então turbina e compressor são, né, o compressor nada mais é que uma turbina fazendo a operação inversa, em vez de, né, jogar, rodar pela passagem, né, para fora, ele está sugando, né? Ele está sugando e comprimindo, tá? Comprimindo o ar para que seja lançado para a câmara de combustão e os gases da combustão sejam jogados à turbina para que a turbina faça o motor rodar, beleza? Olá pessoal, então continuando aqui, né, falando sobre motores de reação, né, a gente viu que motores de reação são os chamados motores a jato. Por que são motores de reação? Porque o movimento, né, o impulso para frente se dá como uma forma de reação ao impulso para trás, né? Então tem ejeção de gás em alta velocidade para trás, como pela terceira lei de Newton nós temos, né, uma força reativa para frente, tá? Ou seja, a máquina empurra o gás para frente, para trás,
o gás, como tem uma certa inércia de movimento, empurra a máquina para frente, gerando um impulso motriz para a qual o motor é projetado. Então nós temos aqui, por exemplo, pessoal, mais duas animações, né, para a gente entender, né, de uma forma bem clara o princípio de funcionamento de um motor a jato. Não é complicado, motor a jato. Então, ó, dessa animação de cima aqui, pessoal, essa parte aqui é o ar vindo lá do compressor. Aqui são as paletas do compressor, né, aqui a fase de alta pressão. Nós temos ar altamente comprimido aqui, né? Esse ar comprimido ele é lançado na câmara de combustão, onde eu tenho a injeção do combustível. Esse ar está quente, né? Tem um fogulhamento ali para incendiar, tá? Tem uma espécie de vela. Então isso explode, né? Aqui tem uma explosão muito violenta desse ar quente, nessa mistura de ar quente e combustível explode, né? E todo esse gás resultante da combustão né, da combustão aqui do material combustível, nessa expansão adiabática violenta que ocorre ali, né? Sai por esse escape aqui e vai fazer o que? Vai movimentar, né, as paletas, né? Aqui está a minha turbina. Aqui está a parte que efetivamente movimenta o motor. O compressor gera ar comprimido para ser, né, para que se tenha o processo de combustão na câmara de combustão. A câmara de combustão, né, vai, depois da explosão do material combustível que é injetado na câmara de combustão, nós temos a produção de grande quantidade de gás quente em alta pressão que, ao escapar, aciona a minha turbina. A turbina, ela, né, transforma a energia cinética de um gás em energia mecânica do tipo rotacional. Então por isso que é turbina, né? Turbina então é para gerar movimento. Então nós, na outra animação nós temos aqui, né, outra GIF, nós temos aqui a admissão de ar. O ar está sendo comprimido com pressão, embaixo em alta pressão. Aqui nós temos a ignição, né, ó, a câmara de combustão. Então nós temos aqui aberto, né, que é as mangueiras de injeção de combustível, câmara de combustão e os gases resultantes da combustão passando por entre a turbina, né? Tá aqui a minha turbina dentro aqui, né? Então eu tenho compressor, câmara de combustão, né? E os gases resultados da combustão são forçados a passar pela turbina e com isso a turbina gira, a turbina movimenta. A turbina movimenta, que movimenta o compressor, que injeta ar, onde, né, participa do processo de combustão, que movimenta a turbina, né? Então eu tenho esse efeito aí, tá, pessoal? A turbina, né, o propósito da turbina não é ela diretamente gerar impulso, tá? Ela gera um impulso porque ela expele gás em alta velocidade, né, para fora. No caso das turbinas de avião, a turbina é um motor de alta potência, tá? É um tipo de motor onde, no caso dos aviões de uso comercial, vai movimentar o que? Vai movimentar o fan, né? Vai movimentar o ventilador, tá? Só que esse ventilador tem que ser movimentado em alta rotação. Então, onde nós temos aí, né, a exigência de um motor com, né, altíssima potência. Então, são motores de muito alta potência, tá, pessoal? São motores reativos, então já participam diretamente do processo de movimentação, tá? Então, aqui nós temos o motor a jato. Nós temos também, né, motores turbohélice. Motor turbohélice é muito parecido, tá, pessoal? Então eu tenho aqui, por exemplo, aqui a minha turbina, que é todo esse equipamento aqui, né? Então aqui atrás eu tenho desculpa, aqui motor reação, aqui atrás eu tenho a turbina, aqui na frente eu tenho compressor, né? E essa região central aqui é a área de combustão, onde o ar superaquecido e comprimido entra em contato com o combustível, explode, os gases da explosão movimentam a turbina. Tudo isso faz girar o eixo central do equipamento, o eixo central do motor, que pode ser ligado a uma hélice. Então isso aqui nada mais tem a mesma função de um motor elétrico, só que uma altíssima potência. E no caso do avião, né, ele movimenta o fan, que é a primeira hélice que fica ali na frente, né? O movimento de avião tu tem uma coisa assim, né? Então tu tens a hélice do avião toda aqui na frente, movimentado pela turbina. O que gera, né? E esse fan ele vai gerar um fluxo de ar muito forte, né, por fora da turbina. Isso aqui que gera a maior parte do impulso. Acho que entre 20 a 30% do impulso é gerado pelos gases que são expelidos para fora, né, para fora da turbina, tá?
Então esses gases expelidos para fora aqui, né, é que vão gerar um pouco do impulso do total do equipamento. Tá? No caso de um avião que gera o impulso, é o movimento, né, o fluxo forte de ar, né, do ventilador, do fan, que fica bem na frente ali, né, bem na frente do motor do avião. Tá? E quem gera isso é uma turbina. Desculpa, o motor é reação. Eu tô trocando, né? Uma turbina, motor é reação. É que a gente está tão acostumado a chamar motor de avião de turbina, né? Na verdade, turbina é apenas um dos acessórios de um motor a reação que equipa um avião, tá? Depois nós temos motor, né, os motores dos aviões a jato, propriamente dito, né, dos caças, né? Onde aí sim eu tenho, né? Eu agora não sei dizer, mas eu acho que todo 100% da propulsão é devido, né, à expulsão aqui dos gases. Eu não sei se ele tem um fan dentro, né? Se ele tem uma outra forma de propulsão, é apenas a reação, né, do motor, né, expelida pelo motor, tá, dos gases expelidos então pelo motor. Então eu fico devendo essa informação aí, tá? Então motores a jato tipo caça militar, né, nós não temos um turbofan, nós temos ali um motor a jato, né, um motor, uma turbina, né, turbina compressor, motor a jato, um motor de reação. Eu só não sei dizer se toda a propulsão de um avião militar a jato é única e exclusivamente dado pelo motor a reação, ou seja, pelos gases expulsos para fora, né, ao passar pela turbina. Tá? E eu não sei se esse um motor, né, aciona alguma outra admissão de ar lá dentro, né, eu vou ficar devendo essa informação, tá, pessoal? Mas enfim, o detalhe não é falar quais são as aeronaves que equipam, né? A intenção é falar um pouco aqui de como que funciona um motor a reação, também chamado de motor a jato, tá? E vocês viram que o princípio é simples. Eu tenho uma faixa aqui de ar onde o ar é admitido na máquina e o ar é comprimido. Ar em alta pressão é jogado na câmara de combustão e gases da compressão são, né, forçados a passar, né, como está passando aqui, ó, forçados a passar pela turbina, ó, aqui, ó, passando pela turbina, e isso gera, né, movimento. Tá, pessoal? Então nós temos aqui os motores a reação, né, também chamado de motores a jato, que equipam aeronaves, né, aeronaves de grande potência, de grande, né, aeronaves comerciais e militares, e também, né, aviões turbohélices e helicópteros. Também helicópteros também eu tenho, né, um sisteminha também, um motor um pouco menor, obviamente, né, porque o helicóptero não é um aparelho tão grande quanto um jumbo, por exemplo, né, como um A380, mas é um helicóptero que movimenta, né, aquelas hélices, né, aquele sistema de propulsor lá, né, de um helicóptero, tá? Então lá também é bastante pesado, precisa de bastante potência, né, girar toda aquela estrutura em alta velocidade, beleza? Pessoal, nós temos aqui, né, um modelinho de uma usina nuclear, acho que não chama motor de foguete, tá aí. As usinas também são consideradas máquinas térmicas, né? Nós temos aqui essa parte aqui, pessoal, é muito parecida com a nossa usina termoelétrica carvão, tá? Mas aqui é uma usina nuclear. Usina nuclear é também chamado de usina térmica. Por que é uma usina térmica? Porque existe um elemento ali que está queimando, gerando calor, e esse calor é que vai vaporizar água, e essa água, né, o vapor de água em alta pressão, que a gente chama de fluido de trabalho, é que vai acionar a turbina, tá? Então o vapor vai ser o elemento que comunica a energia térmica gerada lá na caldeira ou no reator nuclear com as turbinas, que por sua vez movimentam o gerador. Então aqui, pessoal, tem, né, um elemento chamado, aqui eu tenho um elemento chamado vaso de pressão. É no vaso de pressão que eu tenho as varetas de, né, urânio, por exemplo, urânio 238 enriquecidos em 0,7% com urânio 235. E aí acontece a fissão nuclear, né? Formação de césio, bário e outros elementos decorrentes da fissão ali. A fissão aqui é controlada, né? Existem varetas de carbono e água pesada que faz com que, né, eu consiga controlar o processo de fissão. Se eu não consigo controlar o processo de fissão numa usina nuclear, eu tenho uma bomba atômica, tá? E a fissão nuclear, a fissão, né, que ocorre, a fissão nuclear que ocorre
nessas varetas, né, de material radioativo, gera muito calor, esquenta muito, tá? Então, muito acima do ponto de fusão, né? Chega, né, 180, 200 graus, eu não recordo agora nem, que não é o intuito, porque depende também da tecnologia envolvida, do tipo de vaso de pressão envolvido, tá? Mas enfim, aqui nós vamos ter uma água pressurizada, tá? Que a gente chama também de água pesada, tá? Ela é uma água H2O2, tá? É como se fosse água oxigenada ali, é uma água diferente. E essa água aqui, ela é aquecida em alta temperatura. Essa água é água radioativa, água que está em contato com as paletas, né, ali onde está o material radioativo. Então essa água extremamente quente, aqui não tem um pressurizador, né, que mantém todo esse sistema pressurizado, regula a pressão, tá? Eu tenho que essa água vem aqui, né, essa água passa por esse trocador de calor. Isso aqui a gente chama de trocador de calor. É um equipamento relativamente simples. Na usina aqui nós temos bastante, tá? Então eu tenho água aqui extremamente quente passando por essas serpentinas, e ele gera a evaporação. Isso aqui é o gerador de vapor. O gerador de vapor é um trocador de calor, tá? Então eu gero vapor aqui em grande quantidade. Então eu tenho passagem de água pressurizada superaquecida, aqui superaquecida pelo reator, né? Ele esquenta. Isso aqui são como se fosse um feixe de canos de cobre, tá? Um feixe muito grande de caninhos, onde essa água muito quente passa, e no lado de fora desses caninhos tem a água do gerador de vapor, né? Então aqui vai ser o que? Gerado vapor, né? Então esse vapor vem, né, é coletado aqui no gerador de vapor e vai lá para a turbina. Então eu tenho aqui turbina de alta e média pressão e 3 turbinas de baixa pressão. Das 3 turbinas de baixa pressão eu tenho, né, que esse vapor volta para o condensador. Eu tenho aqui a água de circulação, né, água de condensação, tá? Eu tenho água de condensação e a água é condensada aqui, né, e cai, né, cai aqui nesse bombeado, né, do fundo condensador. Desculpa, essa água, isso aqui é um ciclo fechado, né, isso aqui é chamada água de circulação, tá? Essa aqui é água fria que condensa o vapor que está saindo das turbinas de baixa, tá? Então aqui tem uma turbina de alta e média, então você tem vapor em alta pressão e temperatura que passa para a turbina de alta e média, gira a turbina, e ao mesmo tempo que passa a turbina de alta e média, se o vapor já aqui em baixa pressão vai distribuído para as 3, né, 3 turbinas de baixa pressão. Na usina nuclear nós temos uma produção de vapor muito grande, tá? Então nós temos 3 turbinas de baixa pressão, mas aí são detalhes que não são relevantes para nós agora aqui. Eu tenho aqui a condensação, né? E aqui eu tenho um sistema, pode dizer, esse aqui é um sisteminha fechado que eu chamo, né? Aqui geralmente fica na torre de resfriamento. É um tipo um chaminéuzão que a gente vê, né? É em contato com o ar atmosférico, tá? Então essa água aqui ela esfria em contato com o ar atmosférico, por isso que sai aquele vaporzado. Por que essa água aqui é quente? Essa água é quente porque é ela que resfria o vapor. Então aqui dessas turbinas eu tenho a saída de vapor, tá? Saída de vapor, o vapor entra nesses canos aqui, na verdade está representado por 3, mas é uma infinidade de caninhos, né? Caninhos por onde essa água fria entra, né? Rouba calor, condensa vapor, né? E essa água de condensação ela vai, né, para a torre de resfriamento, onde ela resfria, né, e depois volta para o loop de novo. Então aqui, né, é puxado de novo por essa bomba. Então essa bomba faz circular, né, para dentro da torre de resfriamento, para dentro do condensador, torre, dentro do torre de resfriamento. Essa água que acumula no fundo do condensador, então o condensador é um equipamento bem grande que fica embaixo das turbinas de baixa pressão. Ela é bombeado novamente aqui para o gerador de gás. Então observa, não tem perda de água, é um ciclo fechado, tá? Aqui eu tenho o loop primário, né, o ciclo primário, que é o ciclo de aquecimento, onde eu tenho água radioativa, perigosa, pressurizada, extremamente quente, água pesada, que está diretamente em contato com as paletas de urânio. Essa água ela é bombeada, né, eu tenho uma bomba aqui bem, né, não é pequena, não é bem generosa, tá? Essa água é bombeada. Então essa água passa por dentro dessa água aqui. Então essa água do ciclo primário, aqui do primário, loop primário, não tem contato nenhum com essa água em azul aqui, ó, em azul e verde, meio verde,
que é do loop secundário, essa água aqui que gera vapor para as turbinas, tá? Essa água está bem acima de 100 graus, então ela passa por esses caninhos aqui e aquece essa água de fora aqui, essa água de fora, né, vira vapor e esse vapor vai para as turbinas, são as turbinas. E o vapor, depois que passa para as turbinas de baixa pressão, é condensado no condensador, é condensado pela água fria aqui ó, do sistema de circulação, tá? Da água de circulação que a gente chama, tá? Ou água de condensação. Então a bomba, né, ela puxa a água de condensação por dentro do condensador, porque o vapor entra em contato e resfria e goteja, né, vira ela estado líquido novamente, joga para o fundo da torre de resfriamento, depois ele vai fazendo loop. Aqui a água fria entra de novo fria, rouba calor, vai para o fundo da torre de resfriamento, né, esfria e assim vai. Claro, tem que ter água de reposição aqui também, né, porque essa água também vai, né, evaporando. Né. E depois aqui a gente tem aqui a água condensada, ela fica numa área que a gente chama de poço quente, tá, que é o fundo do condensador. A água do poço quente, através de bomba, é injetado novamente no núcleo do loop primário, no núcleo secundário aqui, que é o gerador de vapor. Esse ciclo térmico ele recebe, né, ele é regido por um ciclo térmico específico, tá, que a gente chama de ciclo Rankine. O ciclo Rankine é um pouquinho mais complicado, a gente não vai comentar aqui, mas existe um ciclo térmico. Assim como existe um gráfico para o ciclo Otto, um gráfico para o ciclo diesel, existe um gráfico para esse tipo de ciclo fechado onde tem água, né, que transfere calor, que a gente chama de ciclo Rankine. Beleza? No caso de uma usina térmica como nós temos a carvão, aqui em vez de ter o reator nuclear, nós temos uma caldeira, né, onde é jogado pó de carvão lá dentro. Esse pó de carvão queima, né, e o vapor que está nas paredes da caldeira. A caldeira, na verdade, é uma fornalha, né, cujas paredes é formada por tubos de água, tubos que são cheios de água. Essa água evapora, né, passa por estágio lá de alta pressão e é jogado na turbina. Então, né, existe uma certa semelhança, salvo, né, o lucro primário, né, a fase primária aqui, né, que é água em contato com um reator, que é água que é água perigosa, né, que é água radioativa que não entra em contato. Então o vapor que está entrando nas turbinas aqui não é um vapor inofensivo, porque esta água que vai evaporar aqui no gerador de vapor não entra em contato com a água do loop primário, a água em alta pressão que rouba, né, que transfere o calor lá do reator, do vaso de pressão, né, para essa água aqui. Tá, pessoal? Então tem dois loops, um loop secundário que leva vapor do gerador de vapor para as turbinas, tá? Aqui o loop de resfriamento, e o loop primário é o loop onde tem a água que entra em contato com o reator, entra em contato com as paletas onde está depositado o material radioativo, onde acontece a fissão. Essa aqui é chamada água pesada, né? Uma água diferente, e essa água está em alta temperatura e pressão, tá? Então essa água é através de um trocador de calor aqui, transfere calor para a água que deve ser evaporada e direcionada às turbinas. Beleza, pessoal? Pessoal, motor a foguete. Motor a foguete também é um tipo de motor a reação, tá? Ele tem algumas. Até um certo tempo atrás, até o começo do século XX, né, motor a foguete e motor a jato era praticamente a mesma coisa. Só que o motor a foguete ele tem uma propulsão ainda mais violenta, né, um motor mais potente. Tá? Aqui é um modelo de motor a foguete. Aqui nós temos uma pessoa, né, uma pessoa aí, sei lá, de 1,60 m aí, né? E aqui é um motor a foguete. Eu tenho aqui a cuba de descarga, né, que a gente chama de tubeira, né, a tubeira do foguete. Aqui é um motor real, tá? Esse aqui é o motor utilizado no foguete Saturno V, né, da missão Apollo 11. Beleza, pessoal? Então, o foguete Saturno V tinha 4 motores desse. Tá? Ainda existe uma versão, né? Existe um Saturno V, digamos, reserva, né? Que está à disposição, está aberta à visitação pública no Centro Espacial John Kennedy. Tá? O Saturno V da missão Apollo, né, foi um dos maiores foguetes produzidos, mais potentes produzidos até hoje, tá? Devido
a missão, né, que ele tinha, a velocidade que ele tinha que ganhar, né, para o qual ele foi projetado, né, botar os módulos lunares, né, rumo à Lua, tá? Nós temos aqui com o motor foguete, eu tenho aqui então a tubeira, onde acontece, né, a descarga, o fluxo de alta velocidade dos gases de combustão. Eu tenho aqui em cima a câmara de combustão, e tudo isso aqui, pessoal, é bomba que injeta em alta pressão na câmara de combustão combustível e comburente. E essas bombas são turbobombas, tá? O que é uma turbobomba? A turbobomba, ela tem uma turbina que aciona a bomba, tá? Então tá vendo aqui, ó, esses canos circulando tudo aqui, ó. Isso aqui passa um fluido, né? Não se precisasse água, tá? Não sei exatamente qual é o fluido, mas é um fluido acho que diferente aí. Como nós temos aqui, por exemplo, né? Ligado aqui, ó. Que quando o foguete está funcionando, o motor está ligado, tudo isso aqui é muito quente. Ela esquenta esse fluido, né? E aciona a turbina. Aciona a turbina e a turbina aciona uma bomba. É o mesmo sistema de funcionamento do turbo de um carro, pessoal, tá? Uma turbobomba, que tem em carros turbinados, no carro a gente tem uma turbobomba, onde a descarga, os gases do escapamento ali em alta temperatura e pressão, né? Movimenta uma turbina, essa turbina, né, bomba, né, fica bombeando uma quantidade maior de ar para dentro do motor. O motor gira uma barbaridade, né? O motor, né, tem ali uma sobrepotência, tá? Um ganho de potência, obviamente, projetado. Certo, pessoal? Então eu tenho aqui uma turbobomba, que na verdade é uma bomba gerada por uma turbina. Para essa turbina é passado, né, um gás ali, um fluido, tá? E bombas que injetam, né, no motor aqui na câmara de combustão o combustível e o comburente. O comburente, o que é? O combustível, comburente é, né, o oxigênio aí, por exemplo, tá? Ou aquilo que vai queimar junto com o combustível, que vai atuar como comburente, tá? Então nós temos uma série de bombas, né? Entradas de combustível e de comburente, tá? Então entradas de combustível e comburente, a turbobomba e aqui embaixo, aqui por trás, né, a câmara de combustão. Tá? Então, o princípio de funcionamento do motor de foguete, né, não é muito complicado. Ele é mais ou menos que nem a turbina, tá? Só que aqui eu tenho bombeado em alta pressão combustível e comburente na câmara de combustão. Esse bombeamento acontece por turbobombas, alimentado por uma turbina acionada por gases produzidos pela própria descarga do foguete ali, pelo próprio aquecimento da tubeira, tá? Isso gera uma propulsão aí, né, violenta. Nos atuais foguetes aí que transportam as naves, né, os ônibus espaciais, a energia liberada nesses motores de foguete, por exemplo, ali, né, que levam as naves, né, a Endeavour, a Discovery, né, não sei qual foi que não explodiu, foi a Discovery ou a Endeavour. Mas enfim, aqueles foguetões lá que levam os ônibus espaciais, né? A descarga de potência dessas máquinas, desses motores, até colocar, né, até colocar o ônibus espacial em órbita, tá? Até queimar todo o combustível ali, né, e liberar os estágios, é correspondente a uma explosão de uma bomba atômica. Então, quando tu vê um foguete subindo ali, pessoal, o equivalente de energia que está sendo despejada ali por aqueles motores para fazer um foguete alcançar os 28 mil, né, os 28 mil quilômetros por hora, que é a velocidade de escape da Terra, é violenta, é correspondente a uma explosão de uma bomba atômica tipo aquela que caiu em Hiroshima e Nagasaki, tá? Então é muita potência, é um motor muitíssimo potente. Tá? Motor a reação, obviamente, né? Tu tens ação para baixo, reação para cima, né? O motor empurra os gases para baixo por inércia, né? Os gases empurram o motor para cima. Então tem os efeitos ali de ação e reação, de princípio de conservação de momento. Tá? Isso gera uma baita propulsão que faz com que o foguete atinja aí, né, a casa dos 28 mil quilômetros por hora, que é a velocidade necessária para que se coloque qualquer corpo em órbita. A gente chama isso de velocidade de escape, tá? Então são motores aí térmicos, nós estamos falando de motores térmicos, né, extremamente potentes, tá? Obviamente a gente não vai analisar isso aqui à luz da termodinâmica, tá? Esse tipo de motores aqui que é um pouco mais complexo, mas são máquinas térmicas muito interessantes, né, que a gente vê de quando na televisão. A gente não tem a mínima ideia, que não é aprofundar também, né? Estou falando muito superficialmente sobre motores de foguete,
mas a gente tem uma noção aí de como, né, funciona, tá? Certo, pessoal? Então, se quiserem saber mais sobre motores de foguete, bota lá no Google, né, motores de foguete. Tem Wikipédia falando muito sobre motores de foguete, os atuais modelos, né, os modelos antigos, né, e o princípio de funcionamento. Tem GIFs, tem no YouTube, tá? O princípio de funcionamento dos foguetes, tem um professor que eu gosto de assistir muitas aulas dele, que é o Paulo Seleguin, se não me engano. Paulo Seleguin. Eu acho que é Paulo Seleguin. Não lembro se é Paulo. Faz um tempo que eu não assisto mais as aulas deles. Mas ele é um professor, ele é formado, né? Ele é engenheiro especialista em termodinâmica, tá? A área de atuação dele é termodinâmica. Acho que ele é professor na... Cara, eu não sei se é da USP. Eu não lembro agora, mas bota lá. Paulo Seleguin. Selegin, tá? E ele tem uma videoaula que ele fala, né, detalhando o funcionamento, o princípio de funcionamento dos foguetes, dos motores de foguetes. Aí já entra um pouco mais a fundo, ele já entra mais na questão da termodinâmica, né, em detalhes mais técnicos, tá? Mas vale a pena quem se interessar, né? É isso, pessoal. Então nós falamos aqui um pouco, né, sobre as máquinas térmicas, o funcionamento, né? Obviamente tem mais máquinas térmicas, mas essas são as mais conhecidas, né, que talvez despertem um pouco mais de curiosidade. Tchau, pessoal. Então era isso aí.